tema 1277, o STJ decidiu sobre a possibilidade de computar o tempo em prisão preventiva ou prisão provisória para fins de concessão de indulto. Ou seja, normalmente, quando há um indulto presidencial para extinguir os efeitos da condenação penal em relação a uma determinada pessoa, esse indulto normalmente ele tem como um dos requisitos o cumprimento de uma parte da pena privativa de liberdade. Por exemplo, o cumprimento de pelo menos um terço da pena privativa de liberdade fixada naquele caso. E a questão é se o período em prisão preventiva pode ser contado para esse fim, ou se deve ser contada exclusivamente a prisão-pena, ou seja, aquela cumprida após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E, no caso, a gente vai ter o artigo 42 do Código Penal, que dispõe que computam-se na pena privativa de liberdade e na medida de segurança o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. No entanto, essa disposição não fala expressamente sobre a possibilidade de contar o tempo de prisão provisória também para fins de concessão de indulto. E muitas vezes os decretos presidenciais que concedem indulto, eles não trazem essa disposição, não fazem qualquer distinção, e é justamente o caso do decreto 9.246, 2017, que não fazia essa distinção, e foi analisado aqui no caso concreto do tema 1277. E no caso o STJ relembrou a sua súmula 631, que dispõe que o indulto extingue os efeitos primários da condenação, da pretensão executória, mas não atinge os efeitos secundários, penais ou extrapenais. Como a gente bem sabe, a sentença penal condenatória, né, ela tem efeitos principais, que é a pena, que pode ser também inclusive a medida de segurança, e tem efeitos secundários, que são tanto penais quanto extrapenais, né? Entre os efeitos penais estão a questão da reincidência, a revogação de sursis, se tiver sido concedido ao condenado, e efeitos extrapenais como a perda de bens, a obrigação de reparar o dano, perda de cargo ou de função pública, inabilitação para dirigir ou perda do poder familiar, tutela ou de curatela. Enfim, existem todos esses efeitos secundários da sentença penal condenatória que serão mantidos em caso de concessão de indulto, que, portanto, afasta apenas a pena fixada. E, no caso, o STJ disse que o artigo 42 do Código Penal merece receber uma interpretação extensiva ou in bonam partem, porque o rol lá de benefícios ou da extensão da contabilização do tempo de prisão provisória não é exaustivo, né? Não é uma lista números clausus. Portanto, pode ser aplicado em prol do condenado. Inclusive, disse que a detração penal ela é um instrumento de salvaguarda dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, portanto, não pode ter uma interpretação restritiva. No caso, ainda foi também destacado o precedente do STF na ADI 5874, ou 5.874, no qual foi declarado que o indulto é competência privativa do presidente da República e esse ato é discricionário, embora seja possível a realização de um controle de constitucionalidade pelo Poder Judiciário, sobretudo quando o indulto eventualmente ultrapasse o que é legal ou moralmente admissível. No entanto, vamos dizer, via de regra, está dentro de uma esfera de conveniência e oportunidade e, portanto, o indulto é concedido nos termos previstos no decreto que o concede e, se esse decreto, no caso, não veda a contabilização do tempo em prisão provisória, esse tempo deve ser contabilizado. No caso, ainda foi relembrado um outro precedente do STJ, que é o tema 1155, no qual foi reconhecido que o período em recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga também deve ser detraído da pena. Isso tudo para o STJ dizer que a interpretação não é restritiva quanto aos efeitos ou mesmo as hipóteses de detração penal. Portanto, o STJ foi na linha de dizer que o indulto deve contar o período de prisão provisória na análise de seus requisitos objetivos. E a tese ficou, então, redigida nos seguintes termos: é possível, conforme o artigo 42 do Código Penal, o cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para a concessão do indulto e da comutação previstos nos respectivos decretos.
E eu espero que tenha ficado claro para vocês. Espero por vocês no próximo vídeo. Lembre-se sempre de clicar no botão de curtir e também de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Muito obrigado e até a próxima.